Bom dia, amado. Bom dia, amada. Feliz quarta-feira. Tudo bem? Que a paz do Senhor e o amor de Maria esteja com você, meu irmão. Com você, minha irmã. A palavra hoje quer nos acalmar no nosso coração para nos tornarmos pessoas mais sábias naquilo que a gente ouve, naquilo que a gente escuta. Amém? A palavra de Deus hoje está no Evangelho, Lucas, capítulo 8, versículo 9 ao diante. Os seus discípulos perguntaram-lhe o significado dessa parábola. Ele respondeu: A vós é concedido conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros se lhe fala por parábolas, de forma que vendo não veja e ouvindo não entendam. Eis o que significa essa parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouvem, mas depois vem o demônio e lhes tira a palavra do coração, para que não creiam nem se salvem. Aqueles que a recebem em solo pedregoso são os ouvintes da palavra de Deus, que a acolhem com alegria, mas não têm raiz, porque creram até certo tempo, e na hora da provação a abandonam. A que caiu entre espinho, estes são os que ouvem a palavra, mas prosseguindo o caminho, são sufocados pelos cuidados e riquezas e prazeres da vida, e assim seus frutos não amadurecem. Aquele que cai na terra boa são os que ouvem a palavra com o coração reto e bom, retenha e dão fruto pela perseverança. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, aqui esse texto, Evangelho Lucas 8, do versículo 9 ao versículo 15, a palavra ouve aparece 5 vezes nesse texto. Por que será que o Evangelho registra ou repete 5 vezes a palavra ouvem? Porque o ouvir vem da audição, do ouvido. Quando nós temos uma audição sadia, um ouvido sadio, nós escutamos bem aquilo que a gente ouve. Ouvir e escutar são sinônimos, são palavras que têm o mesmo significado, porém o escutar vai além do ouvir. O que é o ouvir? O ouvir é automático, quando eu ouço tudo. Quando eu passo na rua, eu ouço barulho de carro, ouço barulho de sons de pessoas conversando, mas o escutar vem no sentido de prestar atenção no que eu ouvi. Deu para entender? Por isso que aqui em Lucas 8, no verso 9 adiante, o texto frisa 5 vezes a palavra ouve, porque o ouvir, meu irmão, é muito importante. Quando eu não sei ouvir, eu não sei escutar, e quando eu não sei escutar, eu interpreto mal o que ouvi, né? E aí eu vou gerando problema onde não tem problema. Quantas pessoas eu conheço, talvez você conhece, que tem uma audição doentia. Como assim? Vou explicar, presta atenção, olha para cá. Uma pessoa que tem uma audição doentia, ela ouve, mas ela não escuta. Como assim? Vou repetir, o ouvir é automático, é a gente ouvir qualquer barulho, mas o escutar é parar para prestar atenção naquilo que se ouve. Deu para entender? Lá em Romanos, capítulo 10, no versículo 17, está escrito: a fé vem pelo ouvir. E continua o texto: ouvir a palavra de Deus. Eu pergunto a você, o que você tem ouvido esses dias? O que você tem escutado, meu irmão e minha irmã? Preste bem atenção, que eu vou falar para você, isso é muito sério. A missa começa quando ela termina. Você sabia disso? Vou repetir. A missa começa quando termina. Por quê? Porque o nome missa significa missão. Então, quando o padre dá a bênção final, é ali que começa a sua missão. Deu para entender?
Então, quando eu sair da igreja, eu tenho que chegar em casa melhor do que eu sair. Mas tem pessoas que, ao contrário, vai para a igreja e quando chega em casa, parece que vem de outro lugar. É assim ou não é? Por falta de escuta, né? Talvez o evangelho que o padre falou lá, né, na homilia que o padre explicou, você só ouviu, mas você não escutou. O que é escutar? Você não ruminou, você não refletiu o que você ouviu, né? Quando é na outra semana, o padre pergunta, qual foi o evangelho da semana passada? A maioria dos católicos fazem o quê? Não lembro, não sei, porque só ouviu, não escutou, não memorizou. Deu para entender, amado? Por isso que lá em Apocalipse, capítulo 3, no versículo 13, está escrito, quem tem ouvido, ouça. Apocalipse 3, verso 13. Quem tem ouvido, ouça. Então, muitas das vezes, não sabemos ouvir. É por isso que vem a má interpretação. Quantas pessoas brigam, né, com vizinhos, com famílias, com amigos, porque interpretou mal o que ouviu. Então, amado, por isso que é importante, amada, quando alguém for conversar com você, ou você ouviu alguém conversando, você vê que aquela conversa é interessante, é edificante, você pare tudo para ouvir o outro. Não para ouvir o vizinho, não é isso, né? Para ouvir com má intenção o vizinho. Não, para ouvir no diálogo, na sua calçada, você conversando com uma pessoa conversando com você, você prestar atenção, deixar o outro falar. Porque tem gente que não deixa tu falar, né? O outro conversa, você também conversa, e se atrapalha todo, ninguém presta atenção em nada. Um tem que falar, o outro tem que ouvir. E assim sucessivamente. Você está me entendendo? Então, quando nós não temos uma audição bem curada, bem tratada, nós corremos o risco de interpretar mal o que a gente ouviu e ali gera problemas onde não existe problema. Então, por isso, meu irmão e minha irmã, nessa quarta-feira, esse dia 8, né, de dezembro, eu e você precisamos, meu irmão e minha irmã, né, dessa sabedoria do alto, né, desse discernimento do que nós estamos ouvindo, né? Para ouvir bem, meu irmão, para ouvir bem, minha irmã, é necessário que nós tenhamos um ouvido sadio. Aproveitando hoje, né, dia de Nossa Senhora da Conceição, né? Vamos pegar o exemplo de Nossa Senhora. A Bíblia diz, lá em Lucas 2, no verso 18, que Maria escutava tudo e meditava no seu coração. Maria não escutava por escutar, não ouvia por ouvir, ela meditava, meu irmão. Veja, Maria meditava. E nós? Será que nós estamos meditando o que estamos ouvindo? Ou estamos somente ouvindo por ouvir? Quero terminar como iniciei. Lucas 8, no versículo 9. Os seus discípulos perguntaram-lhe o significado dessa parábola. Ele respondeu: a vós é concedido conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros se lhe falo por parábola, de forma que vendo não veja e ouvindo não entendam. Dá a entender que Jesus não quer que as pessoas entendam a palavra dele? Não é isso. Ele quer falar o quê? Que as pessoas que não sabem ouvir interpretam mal. E como interpreta mal. Por isso eu e você precisamos ajudar as pessoas a interpretar mal o que ouve. Repito novamente, quantas pessoas ficam com cara feia um com o outro porque interpretou mal o que ouviu. Por isso que é importante, eu particularmente, quando alguém vai conversar comigo, ou quando eu ouço alguém conversando alguma coisa, né? Eu tenho que parar para prestar atenção o sentido daquele assunto e não de imediato já trazer para mim. Aquilo é comigo que está falando. Será que é com você aquilo que você ouviu? A pessoa citou seu nome? Não, mas falou ele, falou ela, então é comigo. Cuidado, meu irmão. Ele e ela, tem muitos eles, né? Tem muitas elas. Então vamos ter cuidado, não vamos pegar tudo pra gente, né? Às vezes você está conversando do assunto com outra pessoa, mas nós somos tão doentios, a nossa audição é tão doentia, que vamos pegando tudo pra gente. Então que Deus possa curar a sua audição, também a minha, a nossa, que nós possamos ouvir com sabedoria o que o outro quer passar, o que nós estamos ouvindo. Aprenda. Ouvir é diferente de escutar, né?
O escutar vai além do ouvir. É o refletir o que ouviu. E tudo que a gente ouve é o que a gente escutou. Deu para entender? Que Deus tenha tocado o coração com essa palavra. Que você assista novamente esse programa, esse dia tão lindo hoje, quarta-feira, dia 8 de dezembro, dia de Nossa Senhora da Conceição. Amém? Fique na paz de Cristo e até amanhã com mais um programa Palavra do Dia. Tchau, querido. Tchau, querida.